Aleluia. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Hoje é domingo, hein? Aleluia. Você sabe, querido, esse é o momento de você descansar na presença do Senhor. Quem teve a semana muito corrida aí? Fala a verdade. Às vezes você já começa o domingo já programando já a semana inteira. Segunda-feira tem que acordar cedo, levar os meninos na escola, e tem reunião, e tem que ir no banco resolver isso, porque o cartão bloqueou, tem que comprar isso, acabou a comida, tem que descongelar, tem que separar o feijão está caro. Você já vai enchendo, é ou não é? Você já vai trabalhando, já preocupando a sua mente de uma forma sobrenatural. Mas hoje é um momento de você descansar. Amém. Eu sei que por muitas vezes o diabo te acusa dizendo, eu sei como que é, porque por muitas vezes isso também já aconteceu comigo, me acusando, dizendo, você não fez o que deveria, chega no culto agora e quer levantar a mão para adorar? Você não levantou a mão uma vez em casa e agora quer chegar no culto e adorar a Deus? Você não orou uma vez em casa e agora quer chegar aqui e orar? Você não leu a Bíblia uma vez e agora você traz a Bíblia para o culto? Isso é uma acusação do inferno. Amém? Você sabe, querido, qualquer momento que você estiver diante da presença do Senhor, desfrute de uma forma sobrenatural. Foi corrido demais sua semana, mas hoje que é o seu dia oportuno, aproveite ao máximo. Você não conseguiu parar um minuto para orar, para ler a Bíblia, aproveite ao máximo o momento que você vem para o culto, porque você sai daqui saciado, sedento e pensando, segunda-feira eu vou fazer um devocional poderoso. É ou não é? Sabe, não deixe o diabo te acusar. Todos os momentos que você estiver na presença do Senhor, desfrute do Senhor o máximo que você puder. Amém. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar com você que eu creio que é uma palavra que vai queimar no seu coração. Todo mundo gosta de comer aqui, gosta ou não gosta? Você sabe, o negócio bom de crente é comer. Crente não bebe, não fuma, não usa droga. Então a gente come, é ou não é? A gente gosta de comer. Você sabe, eu quero compartilhar um pouquinho sobre alimentando-se de um alimento sólido. Você sabe que todo mundo precisa de um alimento sólido, precisa ou não precisa? E o livro que eu quero usar como base está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 13. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 13. Diz assim, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. 13. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, vocês já eram para ser mestres. O apóstolo Paulo está dizendo, já era para vocês serem mestres, mas ainda precisam que alguém ensine e mostre para você os princípios elementares que vocês já sabem de cor, mas ainda precisam que alguém vos ensine. Então isso significa que vocês não estão preparados para comer um alimento sólido, vocês ainda têm que tomar leite, e quem toma leite é inexperiente na palavra da justiça. O apóstolo Paulo não está falando de um alimento que nós comemos todos os dias, ele está falando de um princípio espiritual. Sabe, nós precisamos comer de um alimento sólido. E o alimento sólido é a palavra da justiça. Fala assim comigo, a palavra da justiça. Se você quiser crescer espiritualmente robusto, forte, inabalável, você precisa se alimentar da palavra da justiça. Amém? Você sabe, querido, para introduzir, o que aconteceria se você passasse 30 dias comendo só fast food? Lanche, passando 30 dias comendo lanche. Pastor, seria maravilhoso. Coxinha de manhã, no almoço pastel e na janta pizza. No primeiro dia seria top das galáxias, é ou não é? Mas imagine 30 dias comendo fast food.
sem nenhum arrozinho com feijão, uma carninha com panela, uma batata, um legume cozido, nada. 30 dias comendo fast food. Alguns aqui poderiam dizer, eu tiraria de letra. É ou não é? Tiraria de letra, mas você enjoaria. Você enjoaria, mas além disso, o pior de tudo não seria só isso. Você ficaria fraco, fala assim comigo, flácido, estaria suscetível a qualquer tipo de enfermidade, porque não é um alimento sólido. Eu sei, meu propósito hoje não é falar da comida que você come no seu dia a dia. É maravilhoso você chegar num culto de domingo, não tem um rango pronto, você pede uma pizza, cedinho, o culto termina cedo, é ou não é? Termina 8 horas, 8h30 no máximo, pela fé. Dá tempo ainda de pedir uma pizza, chega legal no horário. Mas imagine, é maravilhoso, no momento de descontração, você comer um fast food, fala, hoje eu quero comer besteira. Mas comer sempre vai te fazer mal, vai ou não vai? Vai te fazer mal. Você come pizza hoje à noite, e amanhã de manhã você come pizza, porque sobrou, e ainda sobrou mais um pedacinho, em vez de você almoçar, você comer pizza, no final da tarde não vai dar muito bom, porque houve um acúmulo de bactérias também ali, que já proliferou, isso aí é uma outra pregação, mas tá bom. E você sabe, querido, não vai dar muito certo você comer fast food durante 30 dias. Mas o meu propósito aqui não é falar da comida que você come no seu dia a dia, amém? Sendo que é maravilhoso também você comer bem. Mas foi a maneira clara que eu encontrei para ilustrar para você o quanto você precisa sair do fast food espiritual. Existem momentos da nossa vida que a gente se alimenta de um fast food espiritual. Naquele dia que você fala assim, domingo eu já fui para o culto. Esse domingo eu não vou não. Domingo passado eu já fui, semana que vem eu vou. Essa semana eu já fui para a célula já. Semana que vem eu vou marcar para mim fazer outra coisa. Sabe, é terrível. Falar assim, saia do fast food. Amém. Nós precisamos de alimento sólido. É maravilhoso você comer um fast food, é ou não é? Você está naquela fome, do nada, você chega à noite, está tarde, você não quer comer um feijão, tem só aquele miojão lá. Você faz um miojo e come. Não dá meia hora, você está com fome de novo, mas tá bom, saciou sua fome ali naquela hora. Para mim comer miojo tem que ser uns 3, para saciar a minha fome. Quantos estão comigo aí? Levanta a mão. Tá vendo? Não estou sozinho. Sabe, querido, você precisa de alimento sólido. Fala para quem está lá, fala assim, você precisa de alimento sólido. Sabe, eu quero mostrar para você o quanto é importante você se alimentar da palavra da justiça, que é aquilo que Paulo fala. Se você ainda necessita de leite, se você necessita que ainda pessoas vivam te ensinando os princípios elementares, se você ainda precisa que as pessoas te ensinem que você precisa ter uma vida de devocional com Deus, se você ainda precisa todos os dias dizer para a pessoa, não vai por esse caminho que você vai cair, você ainda é inexperiente na palavra da justiça, e a palavra da justiça é um alimento sólido, necessário para que eu cresça, amém? Sabe, quando você passa a se alimentar da palavra da justiça, toda a ziquezira que adquiriu na sua alma, ela desaparece. Todas aquelas tranqueiradas que a sua alma absorveu, quando você se alimenta da palavra da justiça, isso desaparece da sua vida. Todo milindre emocional, toda insegurança espiritual, sabe, elas vão se esvaindo, não vai encontrar mais espaço na sua vida, porque você será um crente maduro em Deus, amém? Sabe, querido, eu quero convidar você hoje a se sentar na mesa junto e comer o alimento sólido, sentar na mesa com os justos e comer do alimento sólido. E você sabe, querido, o alimento sólido é composto por 3 ingredientes. Quantos ingredientes? 3. Então vamos lá, vamos falar 3 tópicos hoje, vamos ver se dá tempo. Eu creio que vai dar. Então, em primeiro lugar, o primeiro ingrediente é a consciência da justiça.
O primeiro ingrediente necessário para que eu possa me alimentar bem espiritualmente é a consciência da justiça. Pastor, como assim a consciência da justiça? Você sabe, querido, o evangelho da graça, ele é tão escandaloso ele é tão bom, que quem não entende pensa que, eu posso pecar, porque eu estou na graça, eu posso pecar porque eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que eu quero. Ele é tão maravilhoso e tão escandaloso, que quem não entende pensa dessa maneira: eu posso fazer o que eu quero, porque eu estou debaixo da graça, sabe? E esse é um engano tão terrível, que faz com que muitas pessoas rejeitem o evangelho da graça, sabe? E outros tanto que recebem de maneira deturpada, de forma que ao invés de a vida deles melhorar, a vida deles acaba piorando, porque não entendeu o evangelho da graça, não se apropriou da consciência verdadeira da justiça. Em vez da vida dele melhorar, piora a cada dia, porque ele tem uma mentalidade de que ele está debaixo da graça e pode pecar à vontade, porque ele está debaixo da graça. Sabe, essa é uma maneira totalmente errada. Ao invés de se tornarem mais santos, se tornam ainda mais mundanos. Fala assim: misericórdia. A graça, querido, é exatamente a condição que você tem para sair do pecado. A graça, ela te liberta. A graça não dá liberdade para você pecar, a graça liberta você do pecado. Se você ainda vive debaixo do pecado, dizendo que está debaixo da graça, você não entendeu a graça te dá poder para ser liberto do pecado. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Sabe, quando você creu no evangelho, o pecado, que era o seu chão, o seu fundamento, foi removido, e Deus colocou em você a justiça dele como fundamento. Você era alicerçado no pecado, então você creu em Deus como sua justiça, então você agora foi introduzido no fundamento da justiça de Deus. Então o pecado já não tem mais poder sobre a sua vida. Quem está debaixo da graça não está livre para pecar, está livre do pecado. Amém? Está entendendo? Amém? Quantos estão comigo aí? Amém, glória a Deus. Sabe, querido, então quando você entende que é a justiça de Deus em Cristo, Jesus muda a sua vida. Amém? Sabe, e quando você entende que fomos batizados na sua morte, a sua atitude muda, não apenas em relação a Deus, não apenas em relação ao pecado, mas muda em relação a tudo. A sua atitude, quando você entende que a justiça de Deus em Cristo, muda em relação a tudo. Fala para quem está do seu lado, fala assim: quando você entende que a justiça de Deus em Cristo, sua vida muda. Amém? Sabe? E qual que é o poder da morte de Jesus? Jesus morreu e com ele ressuscitamos, mas qual que é o poder dessa morte? Fala assim comigo: desligar de todo o mal. O poder da morte de Jesus teve só um simples ato poderoso na sua vida: desligar você de todo mal. Amém? E você sabe, querido, a morte de Jesus foi o desligamento do pecado, da doença, da derrota, da pobreza em sua vida. Porque quando Jesus ele morreu, ele estava lá morrendo a morte que era minha e sua. E o que isso significa? Que a doença é ilegal no seu corpo. Fala para quem está, fala assim: a doença é ilegal no seu corpo. Entenda, é fundamental que você tenha consciência da justiça. O que foi que a morte de Jesus trouxe para mim? Ele morrendo a minha morte, o que isso significa? Primeiro, que a doença é ilegal no seu corpo. Pastor, mas eu estou doente. Declare, fala em nome de Jesus, ele já levou verdadeiramente sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe, toda doença foi julgada na cruz do Calvário. Toda doença, toda enfermidade foi julgada na cruz do Calvário. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém? Sabe, então a doença foi algo resolvido. Põe a mão no seu coração e diga assim: doença
você é ilegal no meu corpo. Então, se existe alguma enfermidade em você, ela precisa sair, porque ela está no seu corpo ilegal. Ela não tem mais poder e autoridade sobre a sua vida. Amém? Declare isso em nome de Jesus. A morte de Jesus significa isso. Sabe, a morte de Jesus também significa que a pobreza, ela é ilegal na sua vida. Amém? Uau, pastor, a pobreza também é ilegal na minha vida também. Amém? Fala para quem está do seu lado, fala assim: a pobreza é ilegal na sua vida. Você sabe, querida, a pobreza também foi um negócio resolvido. Pastor, mas por que eu sou pobre ainda? É só uma questão de tempo. Continue declarando, tenha consciência da justiça, que o Senhor vai conectar você. Sabe, é o Senhor quem te faz prosperar. É o Senhor, pastor, mas eu preciso trabalhar muito. É o Senhor que vai te dar sabedoria, fazer as conexões para que você possa empreender, para que você possa prosperar em tudo aquilo que você põe as mãos. Amém? Você crê? Amém? Você crê que é o Senhor que te prospera? Quando você crê que o Senhor que te prospera, isso significa que você tem a consciência da justiça, que a pobreza é ilegal na sua vida. Pastor, então isso quer dizer que a teoria da prosperidade, teologia da prosperidade? Não, querido, isso é a realidade do reino. A morte de Jesus trouxe para você riquezas. Amém? 2 Coríntios, Paulo afirma, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que é uma das citações que nós declaramos aqui quando nós celebramos a ceia. Diz assim, 2 Coríntios 8, 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus era o quê? Rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Querido, isso é poderoso demais. Sabe, a pobreza também é ilegal na sua vida. Bata no seu peito e fala assim: em nome de Jesus, estou autorizado para prosperar. Amém? Um outro aspecto também sobre a consciência da justiça com relação à morte de Jesus é que a derrota, ela é ilegal na sua vida. Amém? Você sabia disso? Pastor, mas eu perdi. Não tem problema. A Bíblia fala que a glória da segunda casa será maior, as suas aparentes perdas serão maiores sobre a sua vergonha. Se aparentemente você foi humilhado, o Senhor te exaltará. Não se preocupe, no tempo certo tudo virá sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém. A derrota também é ilegal na sua vida. A cruz, ela colocou um abismo entre você e as suas derrotas. Antes existia um abismo entre você e Deus, mas a morte de Jesus trouxe agora um abismo entre você e as suas derrotas. Em Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia, obrigado, carinho. Sabe que isso é poderoso demais. Suas derrotas não alcançam você nunca mais. Por isso que quando algo vem sobre você, você precisa declarar, trazer a consciência da justiça. Você sabe, quando você tem a consciência da justiça, você está literalmente declarando: doença, você não tem poder sobre mim. Derrota, você não tem poder sobre mim. Enfermidade, você não tem poder sobre mim. Pobreza, miséria, você não tem domínio sobre mim. Quando você tem a consciência da justiça, é isso que você declara todos os dias. Amém. Sabe, Jesus morreu para que a morte dele fosse poder contra o mal na sua vida. Ou seja, não há nada, querido, que você esteja passando que em Cristo você já não morreu para isso. Toda dificuldade que você está passando em Cristo, Ele já morreu para isso. Você pode sair como vitorioso, como vencedor em toda e qualquer circunstância, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Amém. Sabe, o problema chega diante de você e ele não pode mais desenvolver em você. Por quê? Porque você não é mais um campo fértil. Você morreu e ressuscitou com Ele. O pecado já não tem mais poder sobre você. A derrota não tem mais poder sobre você. Amém. Um outro aspecto também poderoso e importante é: o pecado é ilegal na sua vida.
Fala para quem está, fala assim: o pecado é ilegal na sua vida. Sabe, querido, isso aqui é um ponto extremamente importante para que você entenda. Todos os nossos pecados foram julgados na cruz de Cristo. Até o que você vai cometer. Pastor, como assim? Até o que eu vou cometer, também o que você vai cometer. O que você fez, o que você faz e até o que você vai fazer. Já foi resolvida essa questão na cruz. O pecado, ele é ilegal na sua vida. Você se apropria dele se você quiser. É uma decisão sua viver no pecado ou viver em Cristo. Na cruz o Senhor venceu o nosso pecado. Isso significa que você não pode mais ser escravo do pecado. Amém? Fala assim comigo: eu não posso mais ser escravo do pecado. Isso é algo que o Senhor resolveu na cruz. Você só é escravo do pecado se você quiser, mas o pecado é ilegal na sua vida. Na cruz você recebeu a sua carta de alforria e se tornou o quê? Livre. Fala comigo: eu sou livre. Sabe, por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma no capítulo 6 de Romanos, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Fala assim comigo: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Como você pode viver no pecado se você morreu para o pecado? É impossível. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque quando você começa a se alimentar da palavra da justiça, você não aceita mais ser escravo de nada na sua vida. Nada. Pastor, eu não consigo mudar, esse é o meu temperamento. Você está sendo escravo do seu temperamento. Você não pode mais aceitar ser escravo de nada. Quando você tem consciência da justiça, você nada mais te escraviza. Pastor, não consigo me livrar desse vício. É porque você ainda não teve a consciência da justiça. Quando você tem consciência da justiça, nada mais pode te escravizar. O pecado não tem mais direito sobre você. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo, querido? Sabe, nem do diabo, sabe, nem do medo, nem dos problemas, nem muito menos do pecado, nada mais pode te escravizar, nada. Isso foi resolvido na cruz do Calvário. Pastor, mas por que ainda tem muitas pessoas escravizadas? Porque não se apropriaram da consciência da justiça, do que Jesus fez na cruz. Elas ainda acreditam que precisa fazer coisas para alcançar o que Jesus já alcançou. Sabe, queridos, isso é poderoso demais. No momento de maior luta e tentação na sua vida, se posicione com firmeza, porque você, sabe, precisa declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Sabe, diga no momento da sua luta: eu não vivo mais na consciência do pecado, em nome de Jesus. Declare isso aí no seu lugar, fala assim: eu não vivo mais na consciência do pecado, eu vivo na consciência da justiça de Deus. Amém. Sabe, quando você vive na consciência da justiça de Deus, é a mesma coisa que você declarar: enfermidade, você não tem domínio sobre mim. Pobreza, você olha para o seu armário e você pode declarar: miséria não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. A morte de Jesus já resolveu isso. Enfermidade, você está aqui, mas você está ilegal. A morte de Cristo já resolveu isso. Pecado, você não tem mais domínio sobre mim. Nada mais pode me escravizar, porque eu tenho uma consciência da justiça. Quando você tem a consciência da justiça, é por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma: se você ainda precisa que pessoas te direcionem, fale para você os princípios elementares, é porque você ainda não se apropriou da palavra da justiça como um alimento sólido. Você ainda precisa tomar leitinho espiritual. Fala para quem está, fala assim: você precisa do alimento sólido. Amém. Pastor, mas eu gosto de tomar leitinho espiritual, eu não quero me posicionar. Vai ter um dia que eu não vou estar aqui.
E aí? Essa pessoa que está sempre do seu lado, que você anda sempre na bota dela, vai ter um dia que ela não vai estar aí. Vai ter um dia que essa pessoa que você se apoia vai te decepcionar. E quem vai te alimentar? Fala assim, misericórdia. Pastor, quem é a minha base, meu alicerce, meu marido? Vai ter um dia que ele vai te decepcionar. E quem te alimenta? Pastor, o Senhor é minha base. E no dia que eu te decepcionar? Pastor, é impossível você decepcionar. Eu vou te decepcionar. Você está entendendo? Mas existe um que é impossível e inabalável, que é Jesus. Por isso que você precisa se apropriar da palavra da justiça. Quando você se apropria, querido, da palavra da justiça, você é fortalecido. E nada mais pode te escravizar. Nada mais. A sua vida muda. Você quer ter uma mudança de vida? Dependa de Cristo. Declare todos os dias e fale, Senhor, o Senhor é minha justiça. O Senhor é minha justiça. Eu creio, essa enfermidade não tem domínio sobre mim. O pecado não pode mais me escravizar, então isso já não faz mais parte da minha vida. Eu não vou mais ser derrotado, porque o Senhor me fortalece. A derrota não faz mais parte da minha vida. Amém, querido? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Amém. Sabe, quando todos os cristãos estiverem se alimentando da palavra da justiça, querido, nada, nem ninguém poderá deter o poder do avanço da igreja na terra. Amém. Segundo lugar, qual que é o segundo ingrediente para que eu possa ser alimentado? Segundo lugar, vida de Deus. Amém. Quando você tem consciência da justiça de Deus, o resultado é inevitável. E a vida de Deus flui sobre você. Amém. E essa vida não é algo que você produz. Entenda isso, pega esse ouro. É algo que flui de você. A vida de Deus, você não produz a vida de Deus. A vida de Deus flui de você. Como que a vida de Deus flui, pastor? Através da consciência da... Como que eu tenho vida de Deus fluindo sobre mim? Através da consciência da... Quando eu tenho a consciência da justiça, naturalmente a vida de Deus flui de mim. Amém. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso, porque Jesus, ele viveu para passar a vida dele para você. Ele morreu para passar a morte dele para você. Jesus, ele ressuscitou para que hoje você transcenda qualquer situação, você ressuscite sobre qualquer situação, você vença sobre qualquer situação. É uma aparente morte, mas o poder de Jesus ressuscitar faz com que você também ressuscite e não fique paralisado, morra naquela situação. Amém. E Jesus foi glorificado para você não viver mais na dimensão da terra, mas viver na dimensão do céu. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso. Cada processo de Jesus foi redentivo na nossa vida. A vida, a morte, a ressurreição, a glorificação, tudo isso teve um processo redentivo em nós. Todos esses aspectos são armas espirituais para a minha vida. Amém? Vida, morte, ressurreição e glorificação. Sabe, ele viveu para a vida dele ser minha. Ele morreu para a morte dele ser minha. Ele ressuscitou para a ressurreição dele ser minha. E eu posso transcender agora qualquer situação que eu estou vivendo pelo poder da ressurreição. Eu posso vencer qualquer obstáculo. Ainda em Romanos 6, só que no versículo 3 ao 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Fala assim comigo: novidade de vida. A morte de Jesus e a ressurreição fez com que nós pudéssemos hoje ter uma novidade de vida. Sabe aquela velha vida? Você não precisa mais viver ela. Em Cristo você pode viver uma nova vida. Sabe aquela velha vida que você era taxado, você tinha aquele rótulo, você era chamado daquele nome, você não precisa mais ser e viver daquele jeito, porque em Cristo, você morrendo em Cristo, você tendo a consciência da justiça, vida de Deus pode fluir em você e você viver uma novidade de vida. Amém? E essa novidade de vida, querido, não é o que você se esforça para fazer. Novidade de vida é o quanto você absorve de Cristo. Eu decidi viver uma novidade de vida. Novidade de vida é o quanto você absorve de Cristo. Quanto você tem absorvido de Cristo? Eu tenho absorvido muito, que eu tenho aprendido na igreja. Eu tenho aprendido muitas coisas. Mas o quanto você tem absorvido de Cristo? O quanto Cristo tem movido na sua vida? Ou você só vive só um cronograma, uma religiosidade, você sai de casa só simplesmente para ouvir uma palavra, para ter um dipirona espiritual, para resolver uma dor que precisa ser arrancada da raiz. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso porque nós precisamos ter uma novidade de vida. E essa novidade de vida não é algo que você faz, é o quanto você absorve de Cristo. Amém? Novidade de vida tem a ver com a minha união com Ele. Sabe, novidade de vida significa não mais eu, mas Cristo em mim. Continuando aí ainda em Romanos, capítulo 6, passa aí, versículo 5 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O corpo do pecado foi destruído, então eu não vivo mais no corpo do pecado. Amém? Sabe, isso aqui é tão poderoso, querido. Isso aqui é para que você viva todos os dias debaixo do descanso. Meu corpo não é mais corpo do pecado, é corpo do Espírito Santo. O seu corpo não é mais corpo do pecado, é corpo do Espírito Santo. Porque hoje eu tenho vida de Deus em mim, aleluia. Sabe, tudo que Jesus passou por você, para conquistar por você uma posição de autoridade, de reino, de governo, tudo aquilo que Jesus fez foi para te dar uma posição. Por isso Paulo, diversas vezes ele menciona nos livros, nas cartas, ele diz, em Cristo, é nele, porque Paulo sabia que o negócio é com Ele, é sobre Ele e é para Ele, aleluia. Sabe, querido, nele nós temos vida por causa da justiça de Deus que nos foi dada. Por isso tudo na vida é pela graça. Fala para quem está, ela fala assim, tudo na vida é pela graça. Sabe, graça é favor imerecido, é você ter sem merecer. Amém? Você não ora para receber graça. Você ora porque você recebeu graça. Amém? Você não crê para receber graça. Você crê porque você recebeu graça. Amém? Sabe, querido, eu creio que o Senhor está nos levando para um rio da sua graça. Sabe, você precisa perceber isso. Sabe, nós vamos sair de uma rasura espiritual. Você crê nisso? Nós vamos experimentar coisas que nunca experimentamos ainda. O favor de Deus, ele é muito forte nesses dias. Deus, ele vai tocar você como nunca tocou antes. Sabe, isso aqui é poderoso demais. Ontem nós tivemos um culto de mulheres que eu creio que foi poderoso. Não fizeram uma live, não gravaram a palavra. Eu queria receber a palavra que foi ministrada ontem. A mulherada ontem ouviu uma palavra poderosa, falou sobre ressignificar. Você sabe o que significa isso? Pergunta para a irmã que foi no culto aí, que ela vai falar para tu o que é. Ressignificar.
poderoso demais. Eu quero ministrar essa palavra no culto de homens. Essa palavra é poderosa demais, a gente precisa ressignificar muitas coisas. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Nesses dias, eu não sei se você tem percebido, até nós pastores, é que a pastora não está aqui para falar, está no Kids hoje. Até nós pastores, como estamos preparando uma mensagem, eu fico surpreso, eu falo assim, meu Deus, Senhor, isso aqui é poderoso demais. Sabe? O Senhor tem nos levado, querido, para um experimentar poderoso do mover dele nesses dias. E a gente precisa estar percebendo o mover de Deus. Estava ouvindo um pregador muito conhecido. E um homem muito letrado, muito estudado. Sabe aquelas pessoas teólogas? Pessoas realmente que entendem as entrelinhas da Bíblia, sabe? Coisas que poucas pessoas sabem, ela é uma das que sabe, porque estuda muito, tem uma teologia, sim, poderosa. E você sabe, querido, esse rapaz, ele estava contando que certa vez ele foi num culto e convidou alguns amigos dele para ir num culto. E como ele era uma pessoa muito conhecida, ele sentou junto com os outros pastores. E naquele dia um preleitor ia pregar. E ele é muito estudado, o preleitor que foi pregar naquele dia, e ele com os amigos dele lá que foi visitar, o pregador que foi pregar naquele dia, ele abriu lá no Salmo e começou a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e começou a falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele ficou, o Senhor é seu pastor e nada vai te faltar, e ficou. No começo ele falou que vai vir coisa boa daí. Mas ele ficou 30 minutos só ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ficou falando. E ele já olhava, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui hoje? Esse rapaz não entendeu o que ele está fazendo ali em cima falando só isso. Cadê a revelação? Cadê aquilo que tem para ministrar para a igreja? Cadê a unção? Cadê para liberar para a igreja? Vai ficar falando só isso, está pesado. O que eu estou fazendo aqui? Ele não podia ir embora porque ele estava sentado junto com os outros pastores. E do nada aquele rapaz parou de falar aquilo e começou a falar assim, você está sendo um ladrão. Ele falou, meu Deus do céu, cadê a revelação disso aqui, gente? Como é que fala desse jeito, Você é um ladrão, você tem roubado a Deus. Hoje é o dia de você voltar e parar de ser ladrão. E chicoteando. E ele já estava ali, meu Deus do céu. O que eu vim fazer nesse lugar? Por que eu não fiquei em casa? E você sabe, querido, quando ele chegou para os amigos dele, foi perguntar para um amigo, o amigo chegou para ele chorando, falou, rapaz, que culto poderoso. Eu precisava ouvir isso. Eu estava desgarrado e esqueci que o Senhor era meu pastor. E hoje eu voltei, porque eu creio que o Senhor é meu pastor e nada mais pode me faltar. Eu não posso mais viver desgarrado porque Ele é meu pastor. Isso é poderoso demais, essa palavra foi para mim. E ele ficou assim, falando, não é possível. Esse camarada não tem entendimento nenhum da palavra. O outro amigo dele chegou também em prantos. Aquele rapaz, quando ele falou de ladrão, era eu estava roubando dízimo. Quando ele falou ladrão, eu falei, é eu que estou roubando, eu sou ladrão. Ele falou para mim, ele falou, eu tirei tudo que tinha no bolso e dei, porque eu vi que o Senhor falou comigo. Ninguém sabia, eu estava sentado num lugar que ninguém viu, ele falou que era comigo. Esse pastor, ele murchou, com toda a sua teologia. Ele chegou e disse assim, Senhor, o Senhor se moveu aqui e eu não vi. Sabe, querido, você precisa perceber o mover do Senhor. Isso foi tão poderoso, e eu comecei a ressignificar algumas coisas na minha vida. Quando eu vi isso, eu falei, Senhor, quantas vezes o Senhor se moveu e eu não vi? Quantas vezes no momento do louvor,
Eu não vi o Senhor se movendo. Enquanto um estava chorando e eu, por que essa pessoa está chorando? E eu não vi o Senhor se movendo. Aquele irmão que falou que o culto foi tão forte e eu não entendi nada. Por que eu não vi o Senhor se movendo? Sabe, querido, nós precisamos perceber o Senhor se movendo em nosso meio. Porque o Senhor está aqui. Você querendo ou não, o Senhor está aqui. Porque a palavra dele diz o quê? Onde tem duas ou mais pessoas em meu nome, ali estou eu presente. O Senhor está aqui hoje? Ele está se movendo? É sobre a sua vida? Esse pregador, ele falou algo tão poderoso que isso me impactou. Ele falou assim: Senhor, quando aconteceu tudo isso, que ele falou, Senhor, o Senhor se moveu ali e eu não vi o Senhor. Ele falou algo tão poderoso que isso me marcou. Ele falou assim: Senhor, quando o Senhor quiser procurar alguém para falar, me acha, me procura. Quando o Senhor quiser falar com a igreja, fala comigo, Senhor. Quando não tiver ninguém, me acha, aonde for, porque eu quero ver o mover do Senhor. Querido, isso aqui é poderoso demais. Nós precisamos estar suscetível ao mover de Deus. Deus, Ele está se movendo. Não deixe passar esse mover sobre a sua vida. Deus está falando com você. Não fique procurando uma palavra-chave de algo que você falou no seu secreto. Se Deus falar isso comigo do que Ele falou no meu secreto, Deus já está falando com você desde o momento que você entrou aqui. Eu sei que existem momentos específicos que você vai colocar Deus à prova, mas no meio do desespero, Deus já está falando com você. Você chegou aqui por causa que algo te trouxe aqui. Deus já está falando com você. Para de querer viver numa fantasia de que você quer sinais miraculosos do céu. Deus vai te liberar sinais, sim, mas Deus já está falando com você. Abra o seu coração. Não perca o mover de Deus. Amém, querido. Não sei nem por que eu falei isso, mas tá bom. Revelação para alguém. Sabe, Romanos capítulo 6 ao 7. Sabe, querido, não perca o fluir de Deus. Não esteja no lugar onde Deus esteja se movendo e você não veja. Aonde você estiver, na célula, no culto, entre já com aquela expectativa: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. A pregação, não sei, não entendi nada da pregação, mas move em mim. Senhor, esse louvor não conectou, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Porque a palavra do Senhor diz que onde tem dois ou mais reunidos no seu nome, é impossível que esteja um povo reunido na igreja e o Senhor não esteja. Eu sei que o Senhor está aqui, então mova-se na minha vida. Sabe, essa tem que ser a sua expectativa. Mas quem é que tem essa expectativa? Quem tem a consciência da justiça. Mova, Senhor, mova. E eu quero ver o mover do Senhor na minha vida. Sabe, por isso você deve ficar, você não deve ficar com medo. Se alguém receber a palavra da graça, mas essa pessoa é tão inexperiente, recebeu a palavra da graça, ela vai pecar. Pelo contrário, quando você recebe a palavra da graça, a palavra da justiça, sua vida muda. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz lá em capítulo 6 de Romanos, versículo 7 a 11, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Sabe, declare aí comigo, declare assim bem forte: eu me considero morto para o pecado,
Mas diga de novo, fala assim: eu me considero morto para o pecado e eu me considero vivo para Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, em terceiro lugar, para a gente finalizar, que a hora já foi, vocês estão falando muito hoje, hein? Em terceiro lugar, frutificação. Quando você entende a palavra da justificação e se apropria disso, há um fluir de Deus sendo liberado sobre a sua vida, então naturalmente os frutos vêm. Sabe, veja como é bom, querido, receber o alimento sólido, porque a palavra da justiça, ela vai gerar em nós o quê? Consciência da justiça de Deus. A justiça de Deus vai fazer o fluir da vida de Deus transbordar sobre nós, porque agora carregamos a vida de Deus em nós, e o resultado disso é frutificar, frutificação. Você está vivo espiritualmente, e essa vida colocada em você é colocada num lugar onde você não faz, mas Deus faz através de você. Amém? Sabe, a justiça de Deus lhe deu uma base, uma raiz pura. Amém? Você crê nisso? Sabe, e essa raiz é santa. O seu espírito tem vida, e se no seu espírito tem vida, logo os frutos se manifestam. Amém? E quando os frutos se manifestam, você não precisa ficar argumentando para convencer ninguém, porque os frutos não mentem. Sabe, querido, naturalmente os frutos vão fluir sobre você. Você não tem que ficar provando nada para ninguém. Apenas deixe os frutos brotarem do seu espírito. Sabe, os frutos são algo que acontece naturalmente. Você não chega numa árvore de limão lá e vê o limoeiro gemendo, fazendo força para dar fruto. Naturalmente, os frutos virão. Se você precisa fazer força para sair algo, vai dar muito errado. Você entendeu? Você faz força para sair algo que não é fruto. Amém? Os frutos, eles vêm normalmente, naturalmente. Amém? A vida no Espírito é algo tão maravilhoso, querido, que quando os frutos dela se manifestam, esses frutos são tão atraentes e saborosos que quando as pessoas que estão perto de você, sem que elas queiram, elas vão se alimentar deles. Sabe, uma vez eu ouvi de uma pessoa algo que aquilo me impactou. Ela disse assim: você não liga? Uma pessoa perguntou para ela, falou assim: você não liga do que as pessoas falam contra você, falam de você e falam isso. Ele disse assim: as pessoas, elas dão o que tem dentro dela. O que tem dentro de mim eu ofereço. O que tem dentro de você? Sabe, as pessoas, elas dão do que tem dentro dela. Elas falam daquilo que elas são cheias. Se uma pessoa chega e fala mal de você, você só vai falar mal dela também, se é isso que tem dentro de você. Mas se tem bons frutos dentro de você, você tem uma bacia cheia de frutos para oferecer para aqueles que falam mal de você. Sabe, isso me impactou. E eu presto atenção muito nisso. O que eu tenho dentro de mim para oferecer para as pessoas? Sabe, muitas vezes as pessoas, elas são o que são porque é o que elas têm dentro delas e é o que elas têm para oferecer. Se a pessoa é muito ignorante, ela fala palavrão, ela é truculenta, ela não sabe se comportar, é isso que ela tem para oferecer. Mas o que você tem para oferecer? Você precisa ter uma bacia cheia de frutos para oferecer para todos aqueles que se aproximam de você. Que quando uma pessoa chegar até você, ela possa ser saciada pelos frutos que você oferece. Sabe, você vai começar a perceber, com o passar do tempo, que as pessoas, elas vão mudando com você, porque elas passam a se alimentar da sua vida. Amém? Pastor, as pessoas mudam ao meu redor? Mudam. Se você é uma pessoa chata e antipática, arrogante, difícil de conviver, as pessoas vão mudar? Vai.
Se a pessoa que você conheceu era doce, amável, mas se você é uma pessoa arrogante e oferece só coisa ruim para ela, ela vai mudar com você. Vai chegar uma hora que ela não vai ser mais amável com você. Mas se você é uma pessoa que tem bons frutos para entregar para as pessoas, elas vão se alimentar e vão mudar também com você. Sabe, querido, o que você tem para oferecer hoje para as pessoas? Por isso não lute, querido, para estar certo. Não lute. Fala para quem está do seu lado. Fala assim, não lute para estar certo. Tem uma bacia cheia de frutos. Amém. Mas não fala com ironia não, marido para a mulher aí, tá? Tô pregando sério aqui. Você vai usar a palavra que eu estou ministrando para já atacar a sua esposa. Vigia, cara. Fala assim, não lute para estar certo. Normalmente é o homem que quer ter razão, é ou não é? É o homem que quer ter razão? Ou é a mulher? Fala a verdade. Quem acha que é o homem aí, levanta a mão. Ah, só a mulherada levanta. Quem acha que é as mulheres aí, levanta a mão. Sabe, não lute para ter razão. Tenha uma bacia cheia de frutos para oferecer. Amém. Sabe, não convença ninguém do que você está certo, apenas frutifique. E o que é esse fruto, pastor? Você está falando tanto desse fruto, o que é esse fruto? Esse fruto é o que eu tenho que dar para as pessoas? É o nível de morte que você entrou. Isso é um fruto. O fruto é o nível de morte que você está disposto a morrer para que outros tenham vida. O fruto é o quanto da palavra está incorporada em você. É o quanto da palavra da justiça que está impregnada em você. Isso é fruto. Amém. Ah, pastor, eu achei que fruto era dar a mão para a pessoa, dar bom dia para as pessoas. O fruto é o quanto da palavra da justiça está incorporada em você. O fruto é o quanto você está disposto a morrer para que outros tenham vida. Amém. O quanto você está disposto para que outros tenham vida? Sabe, é a minha disposição para ir para a cruz. Isso é o fruto. Entrar na morte para que outros tenham vida. Sabe, e nessa cruz não cabe você e o seu filho. Ah, pastor, eu sou do jeito que eu sou por causa dos meus filhos. Essa cruz não cabe você e a sua esposa, seu marido. Ah, é o meu marido, eu sou assim por causa do meu marido, eu sou assim por causa da minha esposa. A palavra de Deus diz, se você quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz tem a sua medida. A cruz tem a sua medida exata. Não cabe outra pessoa, é só você. Permita que as pessoas vejam, querido, a mudança na sua vida. Os frutos de Deus se manifestando em você. Amém. As pessoas, elas vão vir até você e se alimentar desses frutos. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Amém. Você quer frutificar? Mas existe uma sequência simples. Consciência da justiça. Quando você tem a consciência da justiça, você é fundamentado na justiça de Deus. Quando você tem consciência da justiça, você está declarando para o mundo espiritual: doença, você não tem autoridade sobre a minha vida. Derrota, você não tem mais legalidade sobre a minha vida. Pecado, você não me escraviza mais. Pobreza, você não faz mais parte da minha vida. Isso é a consciência da justiça. Quando você tem a consciência da justiça, a vida de Deus flui sobre você. Quando a vida de Deus flui sobre você, naturalmente os frutos virão. Querido, você é poderoso demais. E para concluir, fique de pé aí no seu lugar. Aleluia. Sabe, querido, é melhor você crescer comendo mocotó do que crescer comendo algodão doce, é ou não é? É melhor comer mocotó, é ou não é? Pastor, mas eu não gosto de mocotó. Uma feijoada. Pastor, eu também não gosto de comer feijoada. Ah, aquela carne de panela com batata, com mandioca. Deu água na boca, né? Isso é uma mensagem subliminar para você chamar seu pastor para... É melhor crescer comendo uma comida sólida
do que comer algodão doce, é ou não é? Pastor, mas é tão bonitinho o algodão doce, tão gostoso, mas isso não vai te trazer sustância. Mas é proibido comer algodão doce? Não, vai ter um momento que você vai comer algodão doce, mas não vai te sustentar. Sabe, querido, o que acontece com muita gente é que elas até querem o feijão, sabe, elas até querem o arroz, a carne, mas estão com muita pressa. Estão com muita pressa. Fala assim, misericórdia. Fala para quem está fala assim, você está com pressa? Sabe, tem muitas pessoas que até querem um alimento sólido, mas às vezes elas estão com pressa. Você precisa desfrutar, sabe? Às vezes elas acham melhor o lanche do que esperar o feijão cozinhar, que o arroz fique pronto, que a carne chie na panela. Querem qualquer coisa para enganar o estômago. Você sabe, querido, eu vou falar algo para você. Nós não estamos aqui ministrando semana após semana a palavra, declarando sobre a sua vida, orando, jejuando, para que simplesmente engane o seu estômago. Nós estamos aqui para alimentar você com alimento sólido, que você crie resistência, que você seja fortalecido. Quantos querem ser fortalecidos no Senhor? Sabe, quando você é fortalecido, quando você é alimentado com alimento sólido, vem as bactérias, vem os vírus, vem o inimigo, mas você está firme, porque você tem a estrutura espiritual que suporta qualquer tipo de pressão. Sabe, feche seus olhos aí no seu lugar. Quantos querem receber esse alimento sólido hoje? Sabe, no seu lugar, declare aí, enquanto o grupo de louvor prepara essa canção, com seus olhos fechados, declare, eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Com seus olhos fechados aí, querido, comece a se apropriar da justiça de Deus em Cristo. Comece a se apropriar da justiça de Deus.